Agora seria interessante pedir para ele narrar, principalmente a parte interna assim, o que o pessoal acha que vai querer saber dele é mais como é que são esses seres ali dentro da nave, como é que era. Aí você vai levando ele traduzindo em inglês, acho que é mais fácil pra gente. E aí você vai perguntando em cima, porque é impressionante o caso dele. Vamos falar então. Posso? Claro. We want to know how was inside the ship. How looks like the creatures. Inside the ship, it was very dimly lit and very cramped, small space. The ceiling was very close to the top of my head. Era bem não tinha muita luz, bem baixa a luz, pouca luz. Era um lugar apertado e o teto era bem baixo. Bem baixo. Yeah, it was very humid and it felt like I couldn't catch my breath. Like I don't know if it was because of the injury or the atmosphere in there. E era bem úmido, que ele tinha dificuldade para respirar. Ele não sabia se era porque ele estava machucado devido ao impacto do raio, da queda, ou se realmente era uma atmosfera com pouco oxigênio. And the creatures, how do they look like? The creatures are what is described by other witnesses as the Greys. In my particular case, the eyes actually had a pupil. You could see. But I have a theory that perhaps the ones where the eye looks like it's solid black could be some sort of a protective sunglass sort of contact lens, because eyes that huge would have to come about because they live in such a dim light. They need to gather more light. Otherwise, there's no reason for such huge eyes. E o que ele falou aqui, os seres são os clássicos Greys, a diferença é que tinham pupilas. Todas pretas, pupilas, assim. E alguns não tinham pupila, os olhos eram todos negros, e ele acredita que seria uma proteção contra a luminosidade, porque da onde esses seres viriam, tinha pouca luminosidade, eles estavam luminosidade, e eles estariam num local com mais luminosidade, então precisariam dessa proteção ocular. Tá, então, a diferença do caso dele é que, em vez dele narrar aqueles olhos oblíquos, né, ele está narrando que eles tinham um olho com pupila, normal. E há uma desconfiança dele de que os caras usavam uma cobertura, como se fosse um óculos escuro, e que dá a impressão dos olhos oblíquos para cima. Exatamente. E que seria uma proteção contra a claridade, que para eles é demasiada. Tá, então ele entrou numa nave, a nave baixa, muito úmida, e ele se deparou com Greys com olhos e pupilas bem escuras, assim, umas proteções. Que ele achava que fossem óculos. E depois que ele encontrou o Grey, o que ele tentou fazer com o Grey? And after you was there, what are you trying to do? Escape. All my efforts were to somehow get out of there. It was not a very rational reaction. I was in a total panic, because if it had been in space, in some place where there was no air, it would have been deadly to open the door to get out. Ele tentou escapar, né? Isso eu acho que não precisou nem traduzir. Ele tentou escapar, ele estava num local inóspito, não está conseguindo respirar. Então, numa situação dessa, você quer ar. Então, ele tentou, de todas as formas, fugir, achar uma porta, achar alguma coisa que ele pudesse fugir, escapar de lá e sobreviver. Abaixado, num lugar úmido. You were laid, right? You were laid down. You were laid down. When I first woke up, I was lying on the table. They were doing some sort of process, I think, to try to revive me. But I felt a great deal of pain in my chest, and the feeling of suffocation, the feeling that I was severely injured, makes me think that they were, this device across my chest had something to do with saving my life. Ele ficou I didn't think that at the time. Ele se encontrou deitado, né? A primeira coisa que ele lembra é estar deitado, com muita dor no peito, e vocês tentando ajudá-lo no entendimento dele. Inclusive tem uma parte do filme que mostra que tem um aparelho em cima do peito para curar ou revivê-lo. Ele falou a palavra revival, revivê-lo de alguma forma. E ele desesperado, né? Nesse momento você não pensa. Quer fugir. E ele nesse dia, nesse acontecimento, ele achava que queriam matá-lo, alguma coisa assim. Ele não tinha essa noção de que poderiam estar querendo curá-lo.
Isso é importante de dizer, porque a gente pensa na abdução, e é o correto de pensar, na minha opinião, que é uma coisa ruim. Você é abduzido, você é tirado do seu local e devolvido, mas você não quer sair. É uma coisa abrupta. No caso dele, não sei se foi... Do you think that they shoot you the light on purpose or, you know, just because they were scared? At the time that I was hit by that energy, my crew and the rest of the men that were with me assumed that it was like firing a weapon. But in hindsight, after doing a lot of thinking about it, I think that it was perhaps some sort of an accidental discharge. É o que eu perguntei para ele. Falei, você acha que o pessoal a nave atirou o raio em você de propósito? Ficou com medo de você? Ou você apresentou ser alguma ameaça para eles? Ele falou que, olha, o pessoal meus amigos que saíram correndo, eles acharam que eles tinham atirado em mim. Mas depois de muito pensar, eu acho que foi sem querer. Foi uma descarga elétrica. Sem querer. Flying at high speed through dry air could build up a very high amount of static in the surface. And then the other possibility is that some kind of lightning strike hit the craft and there was a secondary discharge that hit me. Foi o que o Wagner falou, lá é um local de muitos raios. Ele acha que um raio pode ter atingido o objeto. Entendi. E aí, com estática, refletido, eletricidade, aquela mistura toda, aquela mistura física, química toda, um raio saiu nele porque ele é uma pessoa. Isso é física. Você é o para-raio. É o para-raio, né? Você tá parado ali no chão. Deixa eu só voltar um pouquinho atrás, a gente tá falando da nave, tá muito legal, mas eu queria entender, na hora da abdução mesmo, o que ele sentiu para ele contar pra gente, na hora que a nave puxou ele do solo, porque no filme tem toda aquela coisa que ele tava pelado e não é verdade, né? Mas que conta essa parte da... Aliás, o filme tem muito exagero e coisa que não bate. Ele, inclusive, quer remasterizar, refazer o filme, porque, inclusive, a atmosfera do filme ficou bem pesada também, e ele gostaria até de que fosse refeito por uma coisa que tem muito exagero ali. O filme é de 93, 94. Isso. Pode perguntar do filme, depois a gente vai para a abdução. One other theory about what this energy was at the time that some people thought I was in danger of some radiation from the craft, and they fired this just to move me back to keep me from getting so much of this radiation coming from it. Sobre o raio ainda, há a teoria de que eles atiraram, deram esse tiro para afastar ele, não ficar próximo do objeto que podia estar emitindo algum tipo de radiação. Para não contaminá-lo, eles afastaram.